Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje eu vou fazer uma partida do Alexander Alekhine versus Aron Nizovic. E esta partida vai ter uma das manobras estratégicas mais fantásticas da história do xadrez, conhecido como Canhão de Alekhine. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e deixe nos comentários o que você vai achar dessa partida. Beleza? Então vamos lá para a partida. Bom, galera, esta partida que eu vou trazer hoje para vocês é do Alexander Alekhine. E dentro dessa partida está uma das manobras mais fantásticas, mais brilhantes da história do xadrez, que é conhecida como Canhão de Alekhine. É uma manobra estratégica, posicional, que ficou marcado na história do xadrez. Galera, o Alexander Alekhine é um dos maiores jogadores da história do xadrez. Ele, só para vocês terem uma ideia, ele foi campeão mundial durante 17 anos. E ele venceu nada mais, nada menos que o José Raul Capablanca, conhecida como um dos mestres mais brilhantes, mais fantásticos da história do xadrez. Então esse jogador aí, o Alexander Alekhine, é um monstro e deu várias contribuições para o xadrez. Por exemplo, tem uma abertura do xadrez que chama Alexander Alekhine, devido ao Alekhine que inventou e jogou essa abertura. Uma outra contribuição para o xadrez é o ataque Alekhine dentro da defesa francesa, também muito famoso e muito conhecido esse ataque Alekhine dentro da defesa francesa. Então, o Alekhine é um dos maiores jogadores da história e hoje nós vamos saborear essa partida. Esse jogador que ele está jogando, né, de negras, chama-se Aron Nizovic. É um grande jogador também e escreveu vários livros de xadrez, como, por exemplo, Prática de Mi Sistema, que é um defensor do xadrez hipermoderno. Esse jogador de negras, que é o Aron Nizovic. Então, Alekhine de brancas e Nizovic de pretas. Vamos lá para a partida. Começou com E4 pelo Alekhine, Nizovic jogou E6, D4, D5, cavalo C3, bispo B4. Aqui nós estamos entrando numa variante francesa, né? Abertura francesa, variante Winner-Auer. Beleza? O Alekhine jogou E5, C5. O Alekhine aqui faz um lance muito interessante para sair das linhas teóricas. Ele joga bispo D2, o Alekhine, sacrificando o peão de D. O peão de D pode ser tomado. Ele está oferecendo para o Nizovic. Só que o Nizovic ele não aceita esse peão, ele joga cavalo E7. Uma característica muito marcante do Alekhine, ele é um jogador muito criativo, muito ardiloso, um jogador cheio de armadilhas, cheio de lances táticos. O Nizovic não aceita esse peão. Por exemplo, Renato, se ele tomasse o peão, o Alekhine seguiria com o cavalo D5, bispo C5. Observa que esse bispo está defendendo a entrada do cavalo em D6. Então ele tem que conservar o bispo. Bispo C5, defendendo o peão. O Alekhine seguiria com bispo com B4. O Nizovic jogaria, por exemplo, se joga bispo B6, o Alekhine jogaria cavalo D6. E nessa posição, o Alekhine teria uma vantagem muito clara, embora com peão a menos. O Nizovic teria que jogar o rei, por exemplo, rei F8, e as brancas teriam uma vantagem posicional muito clara. Em troca do peão dobrado, que ele sacrificou, as pretas teriam uma dificuldade muito grande para desenvolver as peças e com a dificuldade com esse rei no centro. Por isso que o Nizovic não aceita o peão. Seguiu, então, nesse momento, cavalo E7. Não entrou, não tomou esse peão de D4 por causa dessa posição que eu mostrei. Seguiu a partida com o cavalo D5, B5. Nizovic tomou e Roque. Observa que o Alekhine queria jogar cavalo D6, tirando o Roque do Nizovic. Seguiu então Roque. Seguiu a partida com C3 e o Nizovic joga B6. Galera, nessa abertura francesa é muito comum
as negras quereram tirar esse bispo aqui e trocar ou pelo cavalo ou pelo bispo. Por quê? Porque o bispo em C8 é um bispo mau. Ele fica atrás, ó, da cadeia de peões, da sua própria cadeia de peões. Ele fica limitado. Então, é uma manobra muito típica da defesa francesa é eliminar esse bispo. Trocar ou pelo cavalo ou pelo bispo. Por isso, B6. Seguiu a partida com F4. Bispo A6, ó, tentando eliminar o cavalo e principalmente o bispo, que é a grande objetivo dessa manobra. Seguiu cavalo F3, dama D7, pressionando o cavalo. O Alekhine joga A4, não tirando o cavalo daí. Se quiser trocar, tudo bem, mas vai ter que trocar pelo cavalo e não pelo bispo. Seguiu a partida com o cavalo C6, B4, ganhando mais espaço na ala da dama. Peão toma peão, peão toma peão. Bispo B7, ele não vai mais trocar pelo bispo, não tem como mesmo. E ameaça agora é jogar um A6, ó, expulsando esse cavalo daqui. Alekhine joga cavalo D6. Olha que interessante, galera. Essa partida é uma aula de estratégia. O cavalo em D6 é um cavalo muito, muito forte. Ele está na melhor casa possível que esse cavalo pode estar. Esse cavalo evita, ó, que as torres entrem em jogo por causa do cavalo. Ó. E o cavalo ele não pode ser tomado por causa que ele está defendido pelo peão. Então o cavalo está no posto avançado. Estrategicamente chama assim. O cavalo está no posto avançado. Seguiu a partida com F5. Esse lance, no livro do Minhas Melhores Partidas, o Alekhine fala que esse lance foi um erro. Tá? Por que o Nizovic joga F5? Para tentar, ó, fechar a ala do rei, bloquear a ala do rei. Por quê? Porque o Alekhine tem uma vantagem, ó, de espaço na ala do rei por causa do peão de E5. Uma das manobras táticas de ataque poderia ser bispo D3, ó, e cavalo G5, iniciando um ataque na ala do rei. Por isso, o Nizovic joga o F5 para bloquear toda essa ala do rei. O melhor lance, segundo o próprio Alekhine, seria A5, para tentar um contrajogo na ala da dama. Seguiria com bispo B5, peão toma e roque. Nessa posição, as brancas estão melhores. No entanto, as negras poderiam contra-atacar tanto pela coluna C quanto pela coluna A. Teria uma atividade de peças maior do que aconteceu na partida. Seguiu a partida, né? O Nizovic jogou F5, seguiu com A5. Esse A5 é um lance muito interessante por parte do Alekhine, que ele vai ganhando mais espaço, ó, na ala da dama. Beleza? Seguiu a partida com cavalo C8. Um lance muito óbvio, muito lógico. Por quê? A melhor peça das brancas é o cavalo, ó, de D6. Então as negras querem tirar esse cavalo de qualquer custo. Como? Trocando esse cavalo. Por isso, cavalo C8. Seguiu. Cavalo toma bispo. Dama toma cavalo e A6. Ganhando mais espaço, ó, na ala da dama. Seguiu com dama F7. Renato, por que não joga dama E7? Se joga dama E7, seguiria bispo B5 por parte do Alekhine, cavalo B4 e torre B1. Caindo o cavalo. O cavalo não teria como voltar, por exemplo, para C6 por causa do bispo. E esse cavalo aqui está sendo duas vezes ameaçado e vai perder o cavalo. Tá certo? Por isso, dama F7. Alekhine jogou bispo B5 atacando o cavalo, cavalo E7 defendendo o cavalo, roque, H6 para evitar possíveis cavalo atacando a dama e o ponto de E6, por isso H6. E agora, torre de F C1. Galera, o tema dessa partida, a manobra mais importante é o canhão de Alekhine, ok? Observa que a coluna C está aberta. Quando você tiver uma coluna aberta, galera, vocês têm que explorar ela. Como? Pressionar com as torres. Ó. A torre gosta de coluna aberta. Então, o Alekhine já foi para a coluna aberta. Seguiu a partida com torre de FC8, torre C2. Mais do que colocar a torre na coluna. Se você puder, dobre a torre na coluna. Torre C2, com essa ideia. Vamos ver como continua. Dama E8,
pressionando, defendendo o ponto de C6. Uma das ideias também nessa posição estratégica dessa abertura é a coluna C, e a ideia tática, ó, é esse cavalo aqui que está cravado na dama, tá certo? Seguiu a partida o Alekhine, ó, torre C1, dobrando, ó, maximizando todas as forças, ó, tanto no ponto de C6, no cavalo, e no ponto de C8, atrás também. Seguiu a partida com torre B8 pelo Nizovic, Alekhine, dama E3. Não pode capturar o peão, por causa que a dama está caindo, tá certo? Seguiu com torre C7. E agora vai começar a manobra mais fantástica, uma das manobras estratégicas mais fantásticas do xadrez. Olha só, torre C3, Nizovic joga dama D7, ao Alekhine, torre de 1 C2, rei F8. A ideia do rei F8, galera, é o rei defender o ponto de C7. Por quê? Porque se o cavalo sair nesse momento, ó, a torre também está caindo. Então o rei vai tentar proteger, ó, a torre. Seguiu rei F8 e dama C1, construindo o famoso canhão de Alekhine. Olha só essa configuração de peças, ó. Torre C3, torre C2 e dama C1. Esse é o famoso canhão de Alekhine. Ele não só colocou uma torre na coluna C, como ele triplicou na coluna C, configurando o canhão de Alekhine. Por que canhão, galera? Porque tudo que ficar na reta nessa coluna vai ser tomada, vai ser perdida. Você observa que essa partida aqui vai ser impossível sustentar toda essa pressão na coluna C, devido ao canhão de Alekhine. É quando você triplica as peças pesadas numa coluna. Tá aí a dica. Faça o canhão de Alekhine. Seguiu a partida com torre de BC8. E agora, olha só que interessante, galera. Todas as peças brancas, com exceção do cavalo, tá pressionando C6, ó. O bispo, a torre e a dama. 4 peças atacando o ponto de C6. Tá certo? Então é força total nessa casa de C6. Também devido ao que? Ao canhão de Alekhine. Ó. Tá certo? Agora o Alekhine tem que fazer o seguinte, ele tem que ganhar alguma peça aqui nessa coluna. Se ele toma direto, ó, ele não ganha o cavalo. Por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4 defendendo. Ele tem 1, 2, 3, 4 atacando. Ele precisa de mais uma força. Então não tem como ele ganhar trocando as peças. Ele não vai ganhar nada. Por isso o Alekhine vai fazer um lance muito fino. Ele vai jogar bispo A4. Qual que é a ideia do Alekhine, galera? Jogar B5, o cavalo sai e a torre toma. Por exemplo, vamos supor que as negras jogassem rei A8. Jogaria B5, cavalo C7, torre C7, torre C7 e dama C7, ganhando uma peça inteira. Essa é a ameaça do Alekhine. Observa, galera. Olha que interessante. Não só o cavalo está sendo atacado, mas também o ponto de C7. Porque se o cavalo sai, a torre em C7, ó, mais uma vez, ó, a torre em C7, ó, ela fica desprotegida. Porque o canhão de Alekhine, ó, ele vai simplesmente detonar, triturar tudo que tiver na coluna C. Está triplicada na coluna C. Aqui só está dobrado. O canhão de Alekhine está triplicado. Então, não só o cavalo está sendo atacado, mas também a torre indiretamente em C7. O Alekhine joga bispo A4 com a ideia de jogar o B5. E entrando nessa linha que eu acabei de mostrar. Ó. Rei A8, B5, toma, ganhando uma torre. Por isso, o Nizovic, nesse momento, que o Alekhine joga bispo A4, seguiu a partida com B5. O Alekhine toma, rei A8.
O rei é 8, galera, é para tentar, ó, proteger o ponto de C7. Só que o Alekhine, ele faz um comentário interessante. Ele fala assim: as negras não perderam por causa de tempo, mas por causa do espaço. Olha que interessante. Seguiu a partida com bispo A4, renovando a ameaça B5, rei D8. E o Alekhine joga H4. E nesse momento, galera, o Nizovic abandona. Abandona. Abandona por quê, Renato? Ela está, as negras, o Nizovic está em Zugzwang. Zugzwang, olha só que interessante. O Zugzwang, galera, é quando qualquer lance que as negras fizerem, elas perdem. Quer ver um exemplo? Ó? Vamos supor que é a vez das negras. E as negras jogam esse cavalo aqui. Se você joga esse cavalo aqui, as brancas ganhariam. Ó. Toma, 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 toma e toma. As brancas ganham a partida, ganhando uma peça. Ah, Renato, tudo bem. Então eu não vou jogar cavalo G8. Beleza? Eu vou jogar, por exemplo, torre B8. Também perde por causa do B5. Ó. Se o cavalo sai, perde a torre. Então também não pode jogar. Olha que interessante, não pode jogar a torre, porque vai cair em C7, né? Beleza, então eu vou jogar a dama em E8. Não tem problema. Vou jogar B5, cavalo A5 e vai cair a torre, ó. Entendeu? Então não pode jogar a dama também. Ué, então beleza, eu vou jogar. Em vez de jogar a dama, eu vou jogar o rei, vou voltar o rei. Não tem problema. B5, cavalo sai, toma, toma e toma. Ganha uma peça, uma torre inteira. Ó, então não tá sobrando mais nada. Já jogamos com todas as peças. Ah, então beleza, Renato, eu vou jogar com os peões. Beleza, você pode jogar com os peões. Vamos supor que você joga H5. Aí o Alekhine iria passar a vez, por exemplo, joga G3, G6. Joga aí a rei H1. E agora você fica em Zugzwang de novo. Por quê? Porque você não pode mais movimentar, ó, com os peões, só com as peças. Só que se você movimenta qualquer uma dessas peças, como eu mostrei anteriormente, as negras vão perder uma peça. Estão perdidas. Qualquer lance que fizer agora, como eu mostrei nas variantes passadas. Tá certo? Elas estão em Zugzwang. É um termo no xadrez. Qualquer lance que as negras fizerem, elas perdem. Então é isso aí, galera. Eu trouxe para vocês a partida do Alexander Alekhine contra o Aran Nizovic, em que depois do H4 as negras abandonaram. Trouxe também, galera, com essa partida a manobra estratégica posicional conhecida como canhão de Alekhine, quando as brancas jogam, triplicam na coluna aberta. Então essa é uma ideia que vocês podem utilizar também. Beleza, galera? Então essa aí é a partida. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês utilizem o canhão de Alekhine na partida de vocês. Então é isso aí, um grande abraço e até mais. Valeu!